Depois que perdeu as eleições há 2 semanas, o presidente Jair Bolsonaro não cumpriu mais nenhuma agenda pública. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão foi quem compareceu a uma cerimônia com embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto. Tradicionalmente, é o presidente da República quem cumpre a tarefa de receber cartas credenciais de embaixadores estrangeiros, rito que marca o início do trabalho dos diplomatas no país. Mas a missão foi delegada ao vice Hamilton Mourão. Um dos embaixadores presentes, o argentino Daniel Scioli, postou fotos no Planalto e ao lado de Mourão. Numa entrevista ao jornal O Globo, Mourão justificou a ausência de Bolsonaro, afirmando que o presidente está com uma ferida na perna, por isso não poderia comparecer ao evento. Bolsonaro está recluso no Palácio da Alvorada desde a eleição. Ele não tem cumprido agendas públicas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto por 5 horas após 19 dias de reclusão no Alvorada e depois continuou recluso. O presidente chegou em 23 de novembro de 2022 ao Palácio do Planalto, ficou algum tempo lá e foi embora. Autoridades acham indício de que a internação de Bolsonaro é estranha diante da razão alegada por ele e a vigilância aumenta. E esse fato tem relação com essa reclusão do Bolsonaro no Alvorada após a eleição de 2022. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Lá para o final de novembro, o Hamilton Mourão atribuiu a ausência de Bolsonaro por todo aquele tempo no Palácio do Planalto à erisipela na perna dele. Porém, o que é estranho em tudo isso é, em primeiro lugar, enquanto ele estava recluso, o Bolsonaro estava recebendo várias pessoas no Planalto, inclusive, sobretudo, generais e pessoas com as quais, agora se sabe, ele tramou um golpe de Estado. Então, por que ele não foi para o Palácio do Planalto? Mas, na verdade, esse caso da erisipela na perna dele, naquele período, guarda profunda relação com o que está acontecendo hoje. Na semana passada, o Bolsonaro foi internado e depois transferido para um hospital de São Paulo. Ele trata de novo a tal da erisipela, uma infecção na pele e um quadro de obstrução intestinal. O Bolsonaro foi transferido na segunda-feira do Hospital Santa Júlia, em Manaus, para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar da tal erisipela. Bolsonaro cancelou todas as agendas de maio diante desse quadro clínico. O ex-presidente cancelou todas as agendas do mês, após ser internado com quadro de erisipela. E, na verdade, todas as agendas do mês, ele fez isso, veja só que dia 7 de maio, o mês tem 31 dias. O que aconteceu? O Bolsonaro não vai mais participar de agendas com pré-candidatos. Os cancelamentos foram confirmados pelo advogado Fábio Van Garten. Não te parece extremamente estranho que ele cancele todas as agendas do mês? Ele gravou um vídeo, inclusive, caminhando pelo hospital e, na verdade, caminhando bem, e fazendo sinal de ok, brincando com a câmera, mas isso não combina com a decisão dele de cancelar todas as suas agendas no mês de maio. O mês mal começou e ele já está aí se recuperando. Inclusive, esse problema que ele tem na perna de agora é muito menos sério do que ele teve em 2022, logo que ele perdeu a eleição.
ele estava com uma ferida feia na perna, que também não justificava, porque, informando-me sobre esse assunto, eu descubro que não é um caso tão grave a ponto de internação, e o Bolsonaro está evidentemente numa situação que não demandaria uma internação hospitalar. O Carlos Bolsonaro publicou uma foto da perna do pai lá em 2022, no dia 4 de dezembro, e você vê aqui, é uma ferida feia, né? Ferida nunca é bonita, não é? E aqui você tem a imagem atual da perna dele, que não chega nem perto daquela ferida que ele tinha em 2022. E isso parece ter muita relação com esse fato aqui. Recentemente foi publicado o cronograma da Polícia Federal para os indiciamentos de Jair Bolsonaro. E esse cronograma coloca o mês de maio como um mês crítico para ele. O Bolsonaro vai ter um indiciamento por mês até o final do semestre, a partir deste mês de maio. A depender do planejamento da Polícia Federal, Bolsonaro e seus aliados terão indiciamento por mês até o final do primeiro semestre do ano, um em maio e outro em junho. A Polícia Federal acredita que até maio o inquérito sobre a venda das joias da Arábia Saudita será finalizado. Para junho, a corporação prevê o fim do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado por Bolsonaro e seus pares. Então, realmente, às vésperas de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, parece bastante estranho que esse sujeito vá se internar por uma vermelhidão na perna e cancele as agendas até o final do mês. Isso levantou a curiosidade e o interesse da PF, e ele pode ter certeza que ele não vai conseguir ir desse hospital para lugar algum sem que ele seja monitorado. A polícia está lá na porta, está lá tomando conta dele. Enquanto isso, o Biden dá um ultimato sobre Rafah ao Netanyahu, e este reage dizendo que o Hamas ama Biden. Ou seja, o Netanyahu, como todo extremista de direita, ele comete agora o maior erro que ele poderia cometer, que é se indispor com o presidente dos Estados Unidos. O Biden também não é bobo, ele vê a pressão internacional diante dos horrores que Israel está praticando contra mulheres, crianças lá na Palestina, e também ele está em ano eleitoral, não quer ficar com essa imagem, se associar a essa imagem desse sujeito. Então aí o Netanyahu vai cometendo erros, e cedo ou tarde ele vai cometer um erro fatal. O governo Lula destina uma quantidade inédita na história do país para prevenção de problemas decorrentes de casos climáticos como esse no Rio Grande do Sul. 1,7 bilhão, e quase 10% disso vai para o Rio Grande do Sul, 152 milhões. Isso precisa ser feito a partir de agora, porque a questão do clima está ficando incontrolável. Em entrevista, o prefeito de São Paulo não só diz que não vai esconder Bolsonaro e vai fazer agenda junto com ele, como adota negacionismo sobre o 8 de janeiro, que é anistia para o Bolsonaro e para todos os que quebraram os palácios da República, e se alia à extrema-direita, prometendo um mandato de extrema-direita na capital paulista. Com risco de derrotas em série para o governo, o Congresso realiza hoje a primeira sessão do ano, e imagina, nós estamos em maio, primeira sessão do ano agora, e vai analisar vetos do governo que são muito críticos aí, e esses vetos do governo devem cair.
No caso das saidinhas, que vai explodir o sistema carcerário, lei das PMs, que dá dinheiro para a família de PMs presos por cometerem crimes, ações de moradia, previsão de reserva de no mínimo 30% de recursos a programa de moradia como Minha Casa Minha Vida, e isso é incompatível com o orçamento, o Lula vetou, e uso de agrotóxicos desmesuradamente, o Lula vetou, emendas e calendário, o Lula vetou uma farra com emendas, Lei Geral do Esporte, há vetos como que barrou a criação da Autoridade Nacional de Prevenção e Combate à Violência e Discriminação no Esporte, o veto foi decidido pela Casa Civil por questões jurídicas, taxação da jogatina na internet, é o mínimo, né, as tais bets, e a lei que institui Política Nacional de Direitos da População atingidas por barragem foi sancionada por Lula, com vetos aos trechos que garantiam a aplicação de regras a casos já ocorridos, porque não tem dinheiro para isso. O Exército Brasileiro suspende a assinatura de protocolo para a compra de armas israelenses. É um efeito da ação de José Dirceu, Chico Buarque, a mulher dele, a Carol Proner, jurista renomada da UFRJ, e parece que o Exército agora está obedecendo à autoridade governamental de uma forma muito séria, e isso é uma boa notícia para o país. O Congresso já barrou 93 vetos do Executivo, porque em 2013 mudou as regras e não dá mais para empurrar veto com a barriga. Se não apreciar o veto do presidente, trava a pauta. Desses 93 vetos, 70 foram para Bolsonaro e o resto para Lula. E, na verdade, isso é uma má notícia para o país, porque significa um fortalecimento muito grande do Legislativo, no momento em que o Legislativo é, em maioria, uma excrescência. O prefeito do Rio negou a autorização para o show do Bruno Mars 2 dias antes da eleição deste ano. Realmente não tem sentido, né? As equipes da prefeitura vão estar ocupadas com a eleição. Deputado quer proibir sexo em shows e cita Madonna. É um deputado pastor aqui, pastor Isidoro, e ele quer reinstituir a censura da época da ditadura militar, que censurava previamente shows por critérios moralistas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.